Um confronto foi registrado ontem com aquela chuvinha que estava acontecendo na vizinha cidade de Cambé. Um indivíduo que tinha tido aquele benefício excomungado, que eu acho que nunca devia ser dado para ninguém, eu, Carlos Alberto Camargo, tenho que pensar 75 vezes antes de cometer um crime. Sabe por quê? Porque daí eu sei que eu vou ficar fechado na cadeia, eu tenho certeza que eu vou ficar fechado na cadeia. Então não poderia ter benefício para mim. Por quê? Porque se eu resolvi cometer aquilo, eu vou ter uma pena a cumprir. E essa pena, ela teria que ser pesada, teria que ser restrita. Por quê? Porque daí o cara fala assim, ó, eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu vou puxar tantos anos de cadeia. Isso é o efeito didático da lei penal, que tantos professores de direito, né? Aí a gente escutava Renato Lima Castro, a gente escutava Cláudio Esteves, a gente escutava vários professores renomados que diziam isso. Mas você tem o quê? Você tem o efeito contrário didático à lei penal. O cara sabe que ele vai roubar, que ele vai ser preso, que daqui a pouco ele vai estar solto, que daqui a pouco ele tem, se não habeas corpus, uma liberdade condicional, uma prisão domiciliar, ele tem lá uma tornozeleira eletrônica. E ele tem também as saidinhas, que daí você tem saidinha de Natal, você tem saidinha de Ano Novo, você tem saidinha de Dia das Mães, você tem saidinha de Dia dos Pais, acho que tem até saidinha pro Carnaval, será que não tem não? Será que agora no Carnaval também não vão soltar um pouco de preso? Pois bem, esse cara aqui, Darlon Henrique da Silva, tinha 31 anos de idade. Foi a última vez que ele foi fazer coisa errada, viu, amigo? Ele estava num motel em Cambé, já sendo monitorado, inclusive, por policiais de Maringá, por conta dos assaltos que ele vinha praticando naquela região. Os policiais de lá pediram reforço aos policiais daqui de Londrina para que se tentasse efetuar a prisão desse cara. Mas quando os policiais chegaram no tal motel para prender o cara, o que o cara fez? Arrancou disso aqui, ó. Olha lá, sacou isso aqui. Deitou, né? Deitou na bala, né, filho? Os policiais militares não tiveram dúvidas, efetuaram disparos de arma de fogo contra o indivíduo e o corpo dele precisou ser encaminhado para o necrotério do Instituto Médico Legal. A intervenção policial com resultado de morte foi em um motel localizado entre Rolândia e Cambé. Segundo investigações, Darlon Henrique da Silva, de 31 anos, praticou vários roubos em um curto período em que saiu da cadeia na saidinha de Natal. Hoje, pela manhã, em Marialva, ele cometeu seu último crime. Depois disso, pegou um táxi e veio até Cambé. O taxista foi abordado por policiais que indicou onde ele teria deixado o criminoso. Policiais da companhia Choque foram para o local para prendê-lo, mas ele reagiu e foi baleado. O capitão Castro conta como foi que isso aconteceu. A Polícia Civil estava investigando um homem que estava roubando não somente lá em Maringá, Marialva, Arapongas, aqui em Cambé também e em Londrina. Ele também tem registro lá em Paranavaí e Alto Paraná. O homem saiu de saidinha no período do Natal, foi para Maringá na casa da sua avó e agrediu a sua avó. Existe coisa mais feia que bater na mãe? Sim, bater na avó. Depois que ele agrediu a sua avó, saiu de casa e caiu no mundo, estava desaparecido. Cada dia parava em um lugar. Diversos crimes de roubo, principalmente, tinha 5 mandados de prisão, todos a princípio pelo crime de roubo. Ele andava armado, estava amedrontando principalmente a população ali de Arapongas, e inclusive as autoridades políticas estavam cobrando providência porque o homem estava aterrorizando a população. Sujeito perigoso, sujeito que estava sendo procurado e finalmente, após ele cometer um roubo ali na cidade de Maringá, cometeu um outro roubo também na sequência em Marialva e após os indícios e vestígios coletados pela Polícia Civil, veio-se a saber que o homem estava homiciado aqui em um motel na cidade de Cambé. O choque foi solicitado como apoio devido à periculosidade desse homem e aqui foi tentada ser realizada a abordagem. O homem não obedeceu à ordem legal dos policiais militares e, portanto, foi necessário neutralizar a iminente agressão que seria realizada por esse bandido. Ele ferido caiu ao solo e aguardou a chegada, então, os policiais militares das equipes de socorro SEAT e SAMU no local, mas, infelizmente, foi constatado o óbito deste homem. Com ele, uma arma de fogo foi apreendida. Agora aguardamos a chegada das autoridades policiais, a Polícia Científica, Polícia Civil e até mesmo o IML. Este homem, após cometer os roubos ali na cidade de Maringá e Marialva, fez a contratação de um táxi. Ele pegou vários transportes, né? Por isso
todo o dia a Polícia Civil estava trabalhando, realizando essas diligências, buscando por informações, até que se descobriu o possível paradeiro dele, que seria então aqui dentro do motel. A equipe do choque veio para o local e tentou fazer aí a intervenção policial, mas que resultou então em óbito do suspeito. Elemento perigoso. Tinha 5 mandados de prisão em aberto. Ele é suspeito de cometer roubos a pelo menos 15 locais em cidades diferentes, em farmácias, papelarias e lanchonetes. A princípio, as informações dão conta de que esse homem estava agindo sozinho. Não descartamos a possibilidade dele ter um coautor. Esse homem tinha um comportamento bastante agressivo, ele era bastante intempestivo, então a sua ação e reação era muito inconstante ou não se podia prever. Então, a qualquer momento, esse homem iria ferir algumas pessoas. Em diversas imagens realizadas pelo vídeo monitoramento, registraram esse homem empunhando uma arma de fogo. A gente sabe que ele era um homem que estava envolvido com outros criminosos, portanto tinha diversos contatos e a gente também não descarta essa possibilidade dele estar parando na casa de outros criminosos e de estar agindo em conjunto. A princípio, todos os roubos foram registrados aí, que pelo que se tem imagens que foram apresentadas pela Polícia Civil, estava agindo sozinho, era ele que realizava o assalto, mas a gente sabe que os criminosos sempre têm também um apoio externo, principalmente para a fuga.